Exemplo 5 de Sudoku. Nível: fácil. Resolução em 37 passos. Esta é a grelha 9x9, do exemplo 5 do Sudoku. Na primeira fase da resolução, com 10 passos, vamos alterar a estratégia de abordagem, não recorrendo à estratégia número 2, ou seja, à estratégia da última célula restante, mas fazendo a anotação dos candidatos nos 9 blocos, recorrendo às 3 regras básicas. Passo 1. Candidatos no bloco 1. No bloco 1 estão a faltar os números 1, 3, 4, 7 e 8. Então, tendo em conta as 3 regras básicas, descartamos os candidatos de cada uma das células a preencher. Passo 2. Candidatos no bloco 2. No bloco 2 estão a faltar os números 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Então, tendo em conta as 3 regras básicas, descartamos os candidatos de cada uma das células a preencher. Passo 13. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na linha 9, o número 9 da célula 9, 4 é um simples oculto. Passo 14. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na coluna 3, o número 6 da célula 6, 3 é um simples oculto. Passo 15. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na coluna 9, o número 1 da célula 3, 9 é um simples oculto. Passo 16. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na linha 3, o número 4 da célula 3, 2 é um simples oculto. Passo 17. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na linha 9, o número 3 da célula 9, 1 é um simples oculto. Passo 18. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Passo 19. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado não vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na linha 9, o número 1 da célula 9, 5 é um simples oculto. Passo 20. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na coluna 9, o número 6 da célula 9, 9 é um simples oculto. Passo 21. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado não vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, no bloco 1, o número 8 da célula 2, 2 é um simples oculto. Passo 22. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, no bloco 7, o número 9 da célula 7, 3 é um simples oculto. Passo 23. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, no bloco 9, o número 2 da célula 7, 9 é um simples oculto. Passo 24.
Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. No bloco 7, o número 1 da célula 7, 1, é um simples oculto. Passo 25. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 7, 4, com o candidato 7. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. No bloco 4, o número 2 da célula 5, 3, é um simples oculto. Passo 26. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 7, 5, com o candidato 5. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado não vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 5, o número 5 da célula 5, 1, é um simples oculto. Passo 27. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 7, 6, com o candidato 4. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. No bloco 5, o número 2 da célula 4, 5, é um simples oculto. Passo 28. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso as células 6, 1, com o candidato 7, e 7, 7, com o candidato 8. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. No bloco 2, o número 5 da célula 3, 6, é um simples oculto. Passo 29. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 4, 1, com o candidato 4, 6, 9, com o candidato 8, 8, 1, com o candidato 8, e 8, 5, com o candidato 6. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados não vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na coluna 3, o número 1 da célula 2, 3, é um simples oculto. Passo 30. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 4, 8, com o candidato 7, 8, 2, com o candidato 7, e 8, 6, com o candidato 3. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. No bloco 3, o número 8 da célula 1, 8, é um simples oculto. Passo 31. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 2, 8, com o candidato 4, 4, 9, com o candidato 3, 8, 3, com o candidato 5, 8, 4, com o candidato 2, e 9, 8, com o candidato 5. Tendo em conta as 3 regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. No bloco 4, o número 3 da célula 5, 2, é um simples oculto. Passo 32. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento.
neste caso a célula 1, 9, com o candidato 7, 4, 7, com o candidato 9, 5, 9, com o candidato 4, 6, 8, com o candidato 2, 8, 7, com o candidato 4, e 9, 7, com o candidato 7. Tendo em conta as três regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, no bloco 5, o número 6 da célula 4, 6, é um simples oculto. Passo 33. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso a célula 1, 3, com o candidato 3, 2, 7, com o candidato 3, 4, 2, com o candidato 1, e 6, 7, com o candidato 5. Tendo em conta as três regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na coluna 6, o número 1 da célula 6, 6, é um simples oculto. Passo 34. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso a célula 2, 4, com o candidato 6, 3, 3, com o candidato 7, e 6, 2, com o candidato 9. Tendo em conta as três regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na linha 5, o número 9 da célula 5, 6, é um simples oculto. Passo 35. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso a célula 2, 6, com o candidato 7, e 3, 5, com o candidato 8. Tendo em conta as três regras básicas, os números anotados vão restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Passo 36. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso a célula 3, 4, com o candidato 3, e 5, 5, com o candidato 7. Passo 37. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento, neste caso a célula 5, 4, com o candidato 8. Não existem células com candidatos, o que significa que o sudoku está resolvido. Antes de finalizar este vídeo, deixamos aqui o exemplo 6 de sudoku, de nível fácil, e que será resolvido no próximo vídeo de sudoku.